Olá, nós estamos no mês de abril e nesse mês temos algumas comemorações importantes no Brasil. Primeiro, no dia 19 de abril se comemora o Dia dos Povos Indígenas, aquele povo originário que deu origem à cultura principal do Brasil. E no dia 22 de abril nós lembramos a chegada dos portugueses, que foram aqueles que colonizaram o Brasil. Então são duas culturas importantes que deram origem à história e à cultura desse país. Hoje eu vou apresentar para você 15 curiosidades a esse respeito. Vamos comigo? Está aqui hoje pela primeira vez, se não me conhece? Eu me apresento, sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiros, e hoje vamos falar 15 curiosidades históricas ou culturais sobre o Brasil. Vamos lá comigo? A primeira delas é uma curiosidade histórica. Por que o Brasil tem esse nome? Você já pensou nisso? O que significa Brasil? É uma árvore e uma madeira, uma árvore que tinha uma madeira de cor vermelha, que naquela época foi muito utilizada também para produzir corantes nesta cor. Então era uma árvore que tinha em toda a costa brasileira, mas que foi muito explorada, chegou a ser quase extinta, ficando quase que ficou só no nome. Mas felizmente que conseguiram salvar e hoje nós temos, não bastante como tinha antes, mas ainda temos exemplares desta árvore para ser conhecida. Então, Brasil significa vermelho como brasa e é nome de uma madeira, de uma árvore. A segunda curiosidade, já escutei falar muito por aí, mas as pessoas falam errado. Dizem que o Brasil é o maior, o mais grande do mundo. Será? Não, ele é o quinto maior país do mundo por sua superfície, por sua extensão, e o sexto pela população. O primeiro, ou seja, o maior de todos, é a Rússia, seguido pelo Canadá, China, Estados Unidos, e o quinto é o Brasil. Agora você já sabe. Ainda que ele não seja o maior de todos, ele é de fato muito grande. Sabia que ele ocupa quase metade de Latinoamérica? Isso mesmo, essa é a nossa terceira curiosidade. Ele ocupa mais de 47% do território da América do Sul. Faz fronteira com todos os países, exceto dois. Vamos lá, pensa aí quais são? Chile e Equador. Somente esses dois não fazem fronteira com o Brasil. Os demais da América do Sul, todos fazem. Na nossa quarta curiosidade, vamos falar um pouco sobre os povos indígenas, que foram aqueles povos originários que quando os portugueses chegaram, eles eram muitos, eles eram milhões de pessoas espalhadas por toda a costa brasileira. E hoje em dia, segundo o estudo que foi feito no ano de 2007, existem pelo menos 70 tribos isoladas que sobrevivem na Amazônia brasileira. Por todo o território do Brasil existem tribos, mas estamos aqui referindo-nos a tribos isoladas, que não têm contato com a colonização, que mantém inclusive a sua língua, o seu idioma. E falando em língua e idioma, todos vocês sabem que o Brasil, o idioma oficial é o português. Só mantém esse idioma como considerado oficial. Porém, antes da chegada dos portugueses, eles tinham em torno de 1000 línguas, porque os indígenas eles não formaram reinos, eles eram tribos isoladas por todo o país. E hoje 180 ainda sobrevivem, 180 línguas, idiomas sobrevivem, e apenas 8 são falados por mais de 5.000 pessoas. Sobrevivem, assim que tem registros, que tem algumas palavras, algum vocabulário registrado.
mas que são faladas são apenas 11 línguas faladas por essas tribos isoladas que sobrevivem na Amazônia e outras tribos também que tem ao redor do país. A nossa sexta curiosidade é uma curiosidade histórica e diz respeito a um outro elemento formador muito importante na cultura e na história do Brasil. Além dos indígenas, que eram os povos originários, além dos colonizadores europeus e portugueses que chegaram no século XVI, também foram trazidos por esses colonizadores muitos africanos como escravos. Foram mais de 4.800.000 negros escravizados vindo da África, que também tiveram uma contribuição muito importante na língua, na cultura e vários aspectos da formação do país. Você pode imaginar que o Brasil já foi capital de Portugal, que o Rio de Janeiro já foi, durante algum período, a capital de Portugal? Não é mentira, não estou contando história, não estou criando história. Isso, como a gente diz no Brasil, é verdade verdadeira. Durante o período de 1763, com as guerras napoleônicas, o rei de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte, se estabeleceu por um período no Rio de Janeiro. E foi um período importante que foram realizadas obras importantes que deram origem ao processo de desenvolvimento e de transformação do Brasil. A nossa oitava curiosidade, todo mundo gosta de saber, porque todos sabem que o Cristo Redentor, chamado também de Cristo Branco, lá do Rio de Janeiro, ele é uma das obras consideradas as novas 7 maravilhas do mundo. É muito visitada, todos têm um sonho de ir conhecê-la, e com algumas curiosidades sobre aquela estátua, que ela pesa 635 toneladas, mede 38 metros de altura, o que inclui também a sua base, o seu pedestal. É realmente muito bonita, tem uma vista maravilhosa e se você não conhece, vale a pena conhecer. Se você gosta de conhecer sobre a história, sobre a cultura, sobre o idioma português, deixa seu like, me apoia neste projeto. É grátis, não paga nada, então deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E qual é a capital do Brasil? Você sabe? Atualmente, nós já escutamos aqui que foi Rio de Janeiro, que inclusive foi a capital de Portugal. Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil. A primeira foi Salvador, na Bahia. E atualmente, desde 1960, é Brasília, uma cidade que foi totalmente projetada pelo urbanista Lúcio Costa, por Oscar Niemeyer, que inclusive se transformou nos maiores arquitetos de toda a história da arquitetura do mundo, depois da construção dessa cidade, que é muito visitada por arquitetos, porque realmente foi, na época que foi construída, foi um marco, porque tem obras aí que foram autênticas, originais, que na época não existiam em nenhum lugar. Vale a pena também você conhecer, principalmente se gosta de arquitetura. A nossa 10ª curiosidade diz respeito a uma bebida muito apreciada em todo o mundo, que é o café. Eu não sei se você já sabia, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Isso mesmo, maior produtor de café do mundo. Faz mais de 100 anos que ele ocupa essa posição, não perde para ninguém. O segundo maior produtor fica bem abaixo disso. E inclusive Japão, Coreia do Sul conhecem e apreciam o café brasileiro. Você já provou o café brasileiro? Você gosta de café? Já provou o nosso cafezinho? E se falamos de bebida, também precisamos falar de comida. O prato nacional do Brasil é a feijoada. A gente não costuma dizer prato de bandeira porque ele não tem as cores
necessariamente as cores da bandeira. Porque a feijoada é feita com feijão preto, e não temos preto na bandeira. Mas, enfim, também ele lembra um pouco, é o principal prato do Brasil. É feito de carnes e outras partes do porco, como orelha, todas as partes assim do corpo do porco se juntam com feijão preto e faz esse prato que é delicioso. Em algum momento eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a feijoada para vocês. Me aguardem! A nossa 12ª curiosidade é binacional, ou seja, pertence a 2 países, ao Brasil e ao Paraguai. Eu tenho certeza que você já escutou falar das Cataratas do Iguaçu, que são uma das maiores cataratas do mundo e também é muito visitada no Brasil. Pois bem, em decorrência dessas cataratas, também temos a hidrelétrica de Itaipu, que está na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e é o 2º maior produtor hidrelétrico do mundo. Uma curiosidade sobre isso, ela tem 7,9 metros de extensão e 196 metros de altura, ou seja, é realmente uma hidrelétrica muito grande, que se você for visitar Cataratas do Iguaçu, pode conhecê-la também. A nossa 13ª curiosidade é uma curiosidade mesmo. Eu tenho certeza que você nunca escutou falar, porque para mim isso foi uma novidade. O Brasil, por ser grande, ele também possui uma grande quantidade de aeroportos. Olha esse número, que legal! 2.498 aeroportos, entre aeroportos nacionais, internacionais e até mesmo particulares, sendo o 2º maior número do mundo. O único país que tem mais aeroportos do que o Brasil é os Estados Unidos. Olha que interessante essa curiosidade. Quem já não escutou falar das praias do Brasil? Falou Brasil, as pessoas pensam praia, futebol. Então vamos falar também sobre isso. É a nossa 14ª curiosidade. O Brasil é o país número 16 com mais costa no mundo. Não é o primeiro, não está entre os primeiros, mas é uma costa considerável. É muita praia. São 7.491 quilômetros. Você já conhece alguma? Não pensa em conhecer? Vale a pena, é muito interessante. E as águas não são geladas como o Pacífico. São águas quentes, como se você estivesse tomando banho na ducha, no chuveiro da sua casa. E se falamos de praia, também temos que falar de futebol. Eu não comecei por esse tema para não cair nos estereótipos. Eu quis trazer assim características, curiosidades novas que não são conhecidas por todos. Mas, por outro lado, também não posso deixar de falar sobre o futebol, que é um dos esportes mais populares do mundo e do Brasil. A equipe nacional masculina é a única que ganhou 5 campeonatos mundiais. Aí todos querem um campeonato, muitos países não conseguiram sequer um campeonato, e o Brasil é hexa, tem 5 campeonatos na sua conta. Muito legal, não? Ufa, que esse vídeo foi longo! Você se cansou? Eu quase me cansei aqui, mas tenho certeza que foi um vídeo muito legal, com características muito interessantes que eu pesquisei muito e preparei com bastante carinho para você. Então, muito obrigada por haver me acompanhado. Espero que você tenha aprendido bastante e que legal que você gosta de estudar, de conhecer sobre a cultura de outros países. Até o próximo, tchau!